Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar sequência então no nosso conteúdo. Vamos agora trabalhar o capítulo 4, que vai falar sobre as leis ponderais. Então, antes da gente iniciar, eu quero só lembrar vocês da quantidade de recursos que vocês têm disponíveis aí para auxiliar a gente durante esse período de aulas online, de quarentena, em que a gente está fazendo a nossa parte aí, todo mundo ficando em casa, tá? Então, pessoal, é importante que vocês sigam o roteiro de estudos que está sendo enviado para vocês. E durante a aula, vocês vão perceber que eu vou tentar direcionar ao máximo vocês para assistir a videoaula do SAS, para acompanhar pelo livro, para resolver os exercícios. A gente tem também disponível o SAS ao vivo, que está tendo aulas online também para vocês assistirem aí todos os dias. Então, não vamos deixar de utilizar esses recursos, que com certeza isso vai fazer aí uma grande diferença para a gente conseguir absorver esse conhecimento durante esse período aí que nós estamos de quarentena, tá bom? Então, vamos lá. Nesse capítulo, então, a gente vai trabalhar sobre as leis ponderais. Então, vocês vão ver que eu sempre vou colocar a fotinha do livro aqui e a página onde isso está presente. Então, à medida que eu estou explicando, terminei de explicar essa parte, vai lá no livro, lê essa parte, entende direitinho, vê se ficou alguma dúvida, ok? Então, a gente viu lá no capítulo 1 que lei era o resumo de um comportamento observado. E aí, no capítulo 3, a gente estudou um pouquinho também os sistemas de acordo com a composição deles. Então, as leis ponderais, para a gente entender um pouquinho o que ela são aquelas que vão relacionar a massa dos reagentes e dos produtos em uma reação química. E aí a gente precisa, para entender essas leis ponderais, a gente precisa primeiro classificar os sistemas quanto à capacidade dele de trocar matéria e energia com o meio ambiente. Então, vocês vão ver que a gente tem 3 tipos de sistemas. E o que é um sistema, então? É um corpo que é submetido a observações e análises, e o que o rodeia é denominado meio ambiente ou vizinhança, sendo que os limites entre o sistema e o meio ambiente é denominado fronteiras, tá? Então, como eu estava dizendo, a gente tem 3 tipos de sistemas. A gente tem o sistema aberto, que é aquele que vai permitir a troca de matéria e energia com o meio ambiente. Por exemplo, eu tenho a imagem desse corpo humano aí, que ele está correndo, e esse é um tipo de sistema aberto, por quê? Porque ele permite troca de matéria e energia com o meio ambiente. Então, o corpo humano, ele emite calor, que é trocado aí com o meio ambiente, ok? O segundo tipo de sistema que a gente tem é o sistema fechado. O sistema fechado é aquele que permite a troca de energia com o meio ambiente, mas impede com ele a troca de matéria. Então, por exemplo, esse refrigerante que está aí armazenado na garrafa, ele troca energia com o meio ambiente, podendo aquecer ou resfriar, mas ele não ocorre troca de matéria com o meio ambiente, ou seja, o refrigerante vai permanecer quietinho dentro da garrafa. E por fim, o sistema isolado. Esse sistema ele impede troca tanto de matéria quanto de energia com o meio ambiente. Então, um sistema completamente isolado, por exemplo, seria uma garrafa térmica com café quente. Então, ele não permite troca de matéria e ele também não permite troca de energia com esse sistema. Na natureza, não existe um sistema que é completamente isolado, tá? Então, a gente usa esse exemplo da garrafa porque é o que a gente mais tem de parecido com isso. Então, com isso, a gente consegue analisar a capacidade do sistema de trocar matéria e energia com o meio ambiente, certo? Bom, dentro das leis ponderais, então, pessoal, a gente tem agora a primeira lei que a gente vai trabalhar, que está lá na página 74 e 75 do livro de vocês, que é a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, certo? O que ela diz? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, vamos ver esse exemplo. Eu tenho aqui óxido de mercúrio nos 2 lados da balança, pesando 2,38 gramas cada um.
Só que embaixo de um deles, observa aí que tem um aparelhozinho, que é chamado de bico de Bunsen. Esse bico de Bunsen, a hora que eu ligo ele vai sair uma chama. Consequentemente, vai esquentar esse óxido de mercúrio, fazendo com que ele sofra uma reação. Que aí é o que está mostrando na segunda imagem. Olha lá, tem o foguinho agora. E observem que o óxido de mercúrio foi transformado em mercúrio e em oxigênio. E o outro continuou óxido de mercúrio, porque eu não fiz nada com ele, ok? Se a gente analisar a massa de mercúrio que gerou e somar com a de oxigênio, a gente vai ver que vai dar exatamente 2,38 gramas. Ou seja, eu não criei massa, eu não perdi massa. Eu simplesmente transformei a massa que eu tinha de óxido de mercúrio em massas iguais de oxigênio e mercúrio, certo? Então, esse é um exemplo clássico da lei de Lavoisier. Então, em uma reação química num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Logo, a massa de uma reação química não pode ser criada nem destruída. Certo, pessoal? Então, agora o que eu quero que vocês façam? Dá uma pausadinha no vídeo, vai lá na página 75 do livro de vocês e resolve o exercício agora com você. Tá bom? Então, pausa aí e faça isso. Bom, pessoal, agora a segunda lei que a gente vai trabalhar é a lei das proporções fixas, ou lei de Proust, que está lá na página 76 e 77 do livro de vocês. O que essa lei diz? Que uma substância pura, independentemente do processo de preparação, é constituída por elementos que apresentam uma proporção em massa sempre constante. Traduzindo, pessoal, o que quer dizer isso? Se eu pegar água, por exemplo, substância química, água, uma substância pura. A gente já trabalhou o conceito de substância pura no capítulo 3. Então, se ela é uma substância pura, se eu pegar ela, água da chuva, água da torneira, água do filtro, água do riacho, água do mar, eu vou ter, às vezes, na água do mar, na água dos rios, etc., vou ter outros componentes ali. Mas se eu pegar simplesmente água, vai ser H2O sempre, tá? Então, é isso que quer dizer, que a proporção da água sempre vai ser 2 hidrogênios para 1 oxigênio. É isso que quer dizer a lei das proporções fixas ou lei de Proust. Pessoal, vão lá no livro de vocês, leiam lá, tá mais detalhado sobre essa parte das leis das proporções fixas, tá? A cada momento que eu tô explicando aqui uma coisa, vai lá, lê o livro, acompanha, porque aí vai ficar mais fácil quando vocês forem fazer os exercícios, tudo bem? E agora também, lá na página 77, tem um exercíciozinho para vocês, do Agora com Você, para fazer sobre a lei de Proust, tá bom? Que aí vocês vão aprendendo como vocês vão aplicar cada uma dessas leis nos exercícios. Então, vai lá no livro e faça agora. E a última lei que a gente vai trabalhar é a lei das proporções múltiplas, ou lei de Dalton, que está lá na página 78 a 80 de vocês. O que diz essa lei, pessoal? Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um segundo elemento para formar compostos diferentes, essas massas estão entre si numa relação de números inteiros e pequenos. Então, o que isso quer dizer? Que se eu combinar, por exemplo, NO2, se eu quiser uma outra molécula, eu vou precisar agora de N2O4. Se eu quiser mais uma, N3O6. Então, sempre isso vai estar numa proporção de números inteiros e pequenos, ok? Tá mais detalhadinho lá na página 78 a 80 para vocês. E aí, eu quero que vocês vão lá na página 81 e resolvam os exercícios de 1 ao 3 do Testando Seus Conhecimentos, ok? Então, pessoal, a gente tem, nesse capítulo, a gente estudou que um sistema é um corpo submetido a observações e análises, tendo ao seu redor o meio ambiente, o qual é limitado por fronteiras, e esses sistemas podem ser classificados como abertos, fechados ou isolados, dependendo
do tipo de troca que ele faz de matéria e energia com o meio ambiente. A lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei das proporções fixas ou constantes postula que uma substância pura é constituída por elementos que apresentam uma proporção em massa sempre constante, essa é a lei de Proust. E por fim, por meio da teoria atômica de Dalton, foram criados novos símbolos e novos índices numéricos, que é para representar os elementos químicos e para indicar a proporção de cada átomo em determinado composto. Então, pessoal, essas 3 leis que a gente trabalhou hoje, é fundamental a gente saber elas, porque os modelos atômicos, o primeiro modelo que surgiu, que é o de Dalton, se baseou nisso. E no próximo capítulo a gente começa a trabalhar os modelos atômicos, tá bom? As atividades propostas, então, página 82 e 83, e mergulhando fundo, página 84 e 85. Façam esses exercícios. Caso tenham alguma dúvida, voltem na videoaula do SAS TV, assistam essa aula de novo, leiam o capítulo. Se ainda assim não conseguirem fazer algum, o canal de atendimento do SAS Conecta já está disponível para vocês entrarem em contato comigo. Então, eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? E na próxima semana, a aula que vai ser enviada para vocês é de resolução de alguns exercícios que eu vou selecionar, tanto do capítulo 3 quanto do capítulo 4, tá bom? Em relação à tarefa de casa online, vocês vão fazer então as atividades lá do Eureka, referente a esse capítulo, tá? Então, a partir de hoje, vocês têm 2 semanas para fazer, praticamente. E aí, no dia 17, então, eu gero o relatório. Então, pessoal, isso é para a gente manter aí um cronograma para todo mundo andar junto, ok? Tudo certo, então? Bom, então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, vamos produzir aqui, tá certo? Que logo, logo a gente tá de volta aí.